Aline levou as gêmeas ao trabalho e o patrão fez algo inesperado. Ivan pegou as duas bebês no colo e elas começaram a mexer na gravata dele enquanto ele sorria. Uma usava roupinha rosa e a outra amarela, ambas com lacinhos brancos. Aline ficou parada segurando a vassoura. Aline não conseguia se mexer. Ela segurava a vassoura com tanta força que os dedos começaram a doer, mas não soltou. Ivan tinha pegado as duas bebês como se fosse a coisa mais natural do mundo, e agora elas estavam nos braços dele, mexendo na gravata, tocando o rosto dele, rindo daquele jeito que só bebês sabem rir quando estão completamente à vontade. Ele não parecia incomodado, parecia até relaxado, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. E a bebê de rosa puxou a orelha dele enquanto ele virou o rosto devagar na direção da mãozinha pequena, deixando que ela explorasse o tecido do paletó com os dedos curiosos. A bebê de amarelo segurava a gravata com as duas mãozinhas e balançava o tecido de um lado para o outro, fascinada com o brilho suave que refletia a luz da tarde que entrava pela janela grande da biblioteca. Ivan ajeitou melhor a posição delas nos braços, uma de cada lado, e ficou parado ali no meio da sala, cercada de livros antigos e móveis de madeira escura, olhando para as duas com uma atenção que parecia genuína. E Aline observava tudo sem conseguir entender o que estava acontecendo, porque ela tinha certeza absoluta de que ele ia gritar, que ia mandar ela sair imediatamente da casa, que ia dizer que aquilo era inaceitável e que ela tinha desrespeitado todas as regras do contrato de trabalho que tinha assinado 3 meses atrás, quando finalmente conseguiu aquele emprego depois de bater em tantas portas que já tinha perdido a conta. Mas ele não gritou, não falou nada. Só ficou ali, segurando as gêmeas, enquanto elas brincavam com a roupa dele, com aquele sorriso discreto no rosto que ela nunca tinha visto antes. E isso deixava tudo ainda mais confuso, porque Ivan sempre foi um homem sério, daqueles que cumprimentavam com um aceno de cabeça e seguiam direto para o escritório sem olhar para os lados, daqueles que falavam apenas o necessário e mantinham uma distância respeitosa de todos os funcionários. Ela tinha começado a trabalhar ali em agosto, logo depois que o outro emprego de meio período tinha acabado. E ela estava desesperada, procurando alguma coisa que pudesse encaixar nos horários que a vizinha conseguia ficar com as meninas. A entrevista tinha sido rápida, quase mecânica, com Ivan fazendo perguntas diretas sobre experiência anterior, disponibilidade de horário e referências. E ela tinha respondido tudo com a voz firme, mesmo com as mãos tremendo, porque precisava daquele emprego, precisava muito. E quando ele disse que ela estava contratada, ela quase chorou de alívio ali mesmo na sala. O pagamento era melhor que qualquer coisa que ela tinha conseguido antes. Tinha carteira assinada, tinha até vale-transporte. E pela primeira vez em meses, ela tinha sentido que talvez, só talvez, as coisas fossem começar a melhorar um pouco. Nos primeiros dias, ela tinha sido extremamente cuidadosa. Chegava sempre 15 minutos mais cedo, fazia tudo com atenção dobrada, evitava ao máximo cruzar com ele nos corredores porque não queria incomodar, não queria dar motivo para reclamação, não queria arriscar perder aquilo que tinha conseguido com tanto esforço. Quantos meses elas têm? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, como se ele tivesse medo de assustar as bebês. E Aline sentiu o corpo inteiro travar porque não esperava que ele fosse perguntar isso. Não esperava que ele fosse perguntar nada, na verdade. E ficou ali parada, segurando a vassoura, como se aquilo fosse a única coisa sólida em um mundo que de repente tinha deixado de fazer sentido. 8 meses, senhor. Ela respondeu com a voz tremendo, segurando a vassoura com mais força ainda, porque precisava de alguma coisa para se apoiar. E Ivan assentiu devagar, enquanto a bebê de rosa começou a bater palminhas no ombro dele, e ele balançou levemente o corpo como se estivesse embalando ela,
um movimento suave que parecia automático demais para alguém que teoricamente não tinha experiência com crianças. E Aline reparou na forma como ele segurava as duas, com firmeza, mas sem apertar, com cuidado, mas sem tensão, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, como se já tivesse segurado bebês antes e soubesse o peso certo, o ângulo certo, a posição certa para deixar elas confortáveis. 8 meses já é uma idade boa. Elas já devem estar começando a engatinhar, não? Ele perguntou com curiosidade genuína, e Aline assentiu devagar, porque era exatamente isso. As duas tinham começado a engatinhar na semana passada e agora era impossível deixar elas quietas em um lugar só. Começaram semana passada, senhor. Agora não param mais, ela respondeu e viu um sorriso aparecer no rosto dele. Um sorriso de verdade dessa vez. Não só aquele meio sorriso discreto de antes. A bebê de amarelo soltou a gravata e levou a mão até o rosto dele, tocando o queixo com curiosidade. E Ivan deixou. Ele simplesmente deixou as duas explorarem, tocarem, puxarem, sem pressa nenhuma, e Aline sentiu o peito apertar de um jeito estranho, porque ela não sabia se era medo, vergonha ou outra coisa que ela não conseguia nomear. E ficou ali, observando, enquanto ele conversava com as bebês em um tom baixo, que ela não conseguia ouvir direito, mas que fazia as duas rirem daquele jeito gostoso. Que crianças riem quando estão felizes de verdade. Tinha deixado as meninas no quarto dos fundos, com a porta fechada, tinha colocado brinquedos no chão, tinha dado mamadeira para as duas antes de começar a limpar a biblioteca, mas a menor tinha começado a chorar alto demais e ela não conseguiu ignorar o som porque conhecia aquele choro. Era o choro de quem queria colo, de quem estava com medo de ficar sozinha. Então, tinha subido correndo, pegado as duas no colo e descido de novo, achando que conseguiria terminar a limpeza rápido antes que alguém percebesse. Mas Ivan tinha chegado mais cedo e agora estava ali, parado no meio da biblioteca, segurando as filhas dela como se aquilo fosse completamente normal. Elas são gêmeas, ele perguntou olhando de uma para a outra, e Aline percebeu que ele realmente estava prestando atenção, que não era só uma pergunta educada para preencher o silêncio. E ela assentiu devagar, porque a garganta estava apertada demais para falar. São sim, senhor. Idênticas. É por isso que eu coloco cores diferentes, senão eu mesma me perco. Ela conseguiu responder, e viu um sorriso pequeno aparecer no canto da boca dele, tão rápido que ela quase achou que tinha imaginado. Eu percebi pelas roupinhas diferentes. Imagino que seja complicado quando elas estão vestidas igual. Ele comentou olhando para as duas com atenção. E Aline ficou surpresa porque ele estava certo. Era exatamente por isso que ela sempre colocava cores diferentes nas meninas, porque até ela, às vezes, se confundia quando as duas estavam vestidas igual. É, senhor. Quando eram menores, eu até colocava pulseirinhas com os nomes, mas agora dá para perceber pelo jeitinho de cada uma. Essa aqui de rosa é mais tranquila, a de amarelo é mais agitada, ela explicou, e sentiu estranho estar tendo aquela conversa ali, no meio da biblioteca dele, com ele segurando as filhas dela, enquanto ela segurava uma vassoura, como se aquilo fosse uma situação normal, quando claramente não era. E qual é o nome de cada uma? Ele perguntou olhando para a bebê de rosa, que estava quase dormindo no ombro dele, e Aline hesitou por um segundo, porque parecia estranho compartilhar aquilo. Parecia íntimo demais para uma conversa entre patrão e empregada. A de rosa é Júlia, a de amarelo é Laura. Ela respondeu baixinho, e viu ele repetir os nomes em silêncio como se estivesse memorizando. Júlia e Laura. Nomes bonitos, ele comentou, e Aline não sabia o que dizer, então só assentiu em agradecimento.
Ela olhou para o relógio na parede e viu que eram apenas 13h20 da tarde. Ele nunca chegava antes das 4. Nunca. E justamente hoje, justamente no dia em que ela tinha trazido as meninas, porque a vizinha tinha ligado de manhã, dizendo que não ia poder ficar com elas porque tinha consulta médica, justamente hoje ele tinha resolvido chegar mais cedo. A sorte dela sempre foi assim. Sempre funcionando ao contrário, sempre jogando contra ela, quando ela mais precisava que as coisas dessem certo. E agora estava ali, parada com uma vassoura na mão, enquanto o patrão segurava as filhas dela, e ela esperava pela demissão que com certeza viria em questão de segundos. Ela já tinha mentalmente começado a calcular quanto dinheiro tinha guardado, quanto tempo conseguiria pagar o aluguel sem emprego, quais contas podia atrasar primeiro se fosse necessário, porque era sempre assim, sempre tinha um plano B e um plano C para quando as coisas davam errado, porque na vida dela as coisas sempre davam errado. Você não tem com quem deixar elas? Ivan perguntou enquanto olhava para a bebê de amarelo que agora puxava o botão do paletó dele. E a pergunta veio sem julgamento, sem raiva, só uma curiosidade genuína que deixou Aline ainda mais confusa porque ela estava preparada para ser demitida, não para ter uma conversa, não para explicar a vida dela para um homem que mal olhava para ela quando cruzavam no corredor, que nunca tinha perguntado nada pessoal, que mantinha aquela distância profissional que ela sempre achou que era o melhor jeito de lidar com patrões. Não, senhor, não tenho ninguém além da vizinha, e ela tinha médico hoje. Foi uma emergência. Ela me ligou bem cedo avisando que não ia dar. Ela respondeu baixo, sentindo a garganta apertar, e Ivan olhou para ela pela primeira vez desde que tinha entrado na biblioteca. E o olhar dele não era duro como ela esperava, não tinha irritação nem desaprovação. Tinha algo diferente que ela não conseguia identificar. Algo que parecia quase com compreensão. E isso a assustou mais do que qualquer bronca, porque ela não estava acostumada com gente que olhava para ela daquele jeito, com gente que parecia realmente querer entender em vez de só julgar, com gente que não tinha aquela expressão de pena misturada com desprezo que ela via na cara de quase todo mundo quando descobriam que ela era mãe solteira de gêmeas e trabalhava em 3 empregos só para conseguir pagar o básico. E a família? Avós, tios, alguém que possa dar uma mão? Ele continuou. E Aline balançou a cabeça devagar, porque aquela era outra ferida que ela preferia não cutucar. Outra parte da história que doía demais para contar. Mas ele estava ali esperando uma resposta e ela não tinha como fugir daquilo. Minha mãe já partiu, senhor, faz 2 anos. E meu pai, eu não tenho contato com ele desde que eu era criança. Ele saiu quando eu tinha 6 anos e nunca mais voltou. Não tenho irmãos, não tenho tios próximos. Ela explicou com a voz falhando no final, e viu ele assentir como se entendesse que aquele assunto estava encerrado, que ela não queria falar mais sobre isso, e ela ficou grata por ele não insistir, por ele não fazer mais perguntas sobre uma família que ela não tinha mais. Sinto muito pela sua mãe. Deve ter sido difícil passar por tudo isso sozinha, ele disse com sinceridade, e Aline assentiu em agradecimento porque não sabia o que dizer, porque ninguém nunca sabia o que dizer quando ela contava sobre a mãe, sobre a solidão, sobre a falta de rede de apoio que fazia tudo ficar 1000 vezes mais difícil. Foi, senhor. Mas a gente se vira, não tem outro jeito. Ela respondeu tentando soar mais forte do que se sentia, e Ivan ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando aquilo. A creche não quis pegar elas? Ele perguntou, mudando de assunto, e enquanto ajeitava melhor a bebê de rosa no braço esquerdo, porque ela tinha começado a escorregar, e a forma como ele fez isso, com cuidado e atenção, fez Aline perceber que ele realmente sabia o que estava fazendo, que aquilo não era sorte nem acaso, e ela se pegou pensando de onde vinha aquela familiaridade dele com crianças, porque nunca tinha visto menção a filhos, nunca tinha visto fotos pela casa, nunca tinha ouvido ele falar sobre família.
E nos 3 meses que ela trabalhava ali, ele sempre estava sozinho, sempre chegava sozinho, sempre saía sozinho, nunca tinha visitas, nunca tinha festas, nunca tinha nada que indicasse que existia alguém além dele naquela casa enorme com 6 quartos e uma biblioteca cheia de livros que pareciam nunca ter sido lidos. A lista de espera é enorme, senhor. Falaram que só vai ter vaga no ano que vem, e mesmo assim, não é garantido. Depende de desistência, de vaga que abre essas coisas. E a fila tem mais de 100 crianças na minha frente. Ela explicou com a voz ainda baixa, e sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido, porque não ia chorar na frente dele, não ia dar esse show, não agora, não quando estava tentando manter o mínimo de dignidade que ainda tinha, porque já era ruim o suficiente estar ali, com as filhas no trabalho, já era humilhante o suficiente ter que admitir que não tinha com quem deixar elas. Não precisava piorar a situação chorando como uma criança. E Ivan assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente o que aquilo significava, como se soubesse exatamente o peso que aquela resposta carregava, como se ele mesmo já tivesse passado por algo parecido e soubesse como era desesperador não ter opções. 100 crianças? Isso é muita gente na frente, ele comentou franzindo a testa, e Aline assentiu, porque era exatamente isso. Era muita gente, eram meses e meses de espera, sem nenhuma garantia. É, senhor. Por isso eu nem conto mais com essa possibilidade. Eu tento me organizar do jeito que dá, ela explicou. E viu ele ficar pensativo, como se estivesse tentando entender a situação toda. E creche particular? Você já tentou procurar alguma opção? A pergunta veio genuína, sem malícia. Mas ainda assim doeu, porque mostrava o quanto ele não entendia a realidade dela, o quanto ele vivia em um mundo diferente, onde creche particular era uma opção viável, onde você podia simplesmente pagar por soluções em vez de ter que se virar com o que tinha. É muito caro, senhor. O que eu ganho mal dá para o aluguel e as contas básicas. Uma creche particular custaria mais da metade do meu salário aqui, e aí não sobraria para comida, para fraldas, para remédio quando elas ficam doentes. Já fui em 3 para pedir orçamento, e todas eram impossíveis. Ela respondeu com sinceridade, porque não tinha mais energia para fingir que estava tudo bem, para manter aquela fachada de que ela tinha controle sobre a situação, de que ela estava conseguindo dar conta de tudo quando claramente não estava, quando claramente estava se afogando e tentando manter a cabeça acima da água só mais um dia, só mais uma semana, só até as coisas melhorarem um pouco. Entendo. E não tem programas sociais, nada que possa ajudar? Ele insistiu. E Aline percebeu que ele realmente estava tentando entender. Não era só curiosidade vazia. Tem, senhor, mas a burocracia é enorme e a fila é tão grande quanto a da creche pública. Eu já me inscrevi em tudo que existe, mas enquanto isso não sai, eu preciso trabalhar e me virar. Ela explicou, e Ivan assentiu devagar, como se finalmente estivesse entendendo o tamanho do problema. E o pai delas, ele não ajuda com nada? Nem com pensão? A pergunta veio direta, sem rodeios, e Aline sentiu o estômago revirar, porque essa era a parte mais difícil de explicar. A parte que ela sempre evitava contar para as pessoas, porque a reação nunca era boa. Porque sempre vinha com aquele olhar de pena misturado com julgamento, aquele olhar que dizia que ela tinha feito escolhas ruins e agora estava pagando o preço, aquele olhar que dizia que ela devia ter pensado melhor antes de ter filhos, que ela devia ter escolhido um homem melhor, que ela devia ter se planejado melhor, que ela devia ter feito 1000 coisas diferentes, mas que no fim das contas era só uma forma educada de dizer que ela tinha falhado como pessoa. Ele não está na vida delas, senhor. Nunca esteve, nem financeiramente, nem de nenhuma outra forma. Nunca pagou R$1 sequer. Ela respondeu, segurando firme a vassoura, tentando manter a voz firme, e viu a expressão dele mudar um pouco.
Não muito, mas o suficiente para ela perceber que ele não esperava por essa resposta, e ficou ali esperando pela próxima pergunta, pela próxima invasão na vida dela, porque era sempre assim. As pessoas nunca paravam na primeira pergunta. Sempre queriam saber mais, sempre queriam todos os detalhes sórdidos da história, sempre queriam saber como ela tinha chegado naquela situação, como tinha deixado as coisas ficarem assim, como se existisse uma resposta simples para a bagunça que a vida dela tinha se tornado. Ele foi embora quando descobriu que eram gêmeas. Ivan perguntou com uma delicadeza que Aline não esperava, como se ele realmente se importasse com a resposta, como se aquilo fosse mais do que só curiosidade mórbida. E ela assentiu devagar, porque não confiava na voz para responder aquilo sem quebrar. Pois sim, senhor. Disse que era responsabilidade demais, que não estava preparado para 2 bebês de uma vez, que tinha pensado que ia ser diferente, mais fácil, mais simples. Ela explicou sentindo a garganta queimar. E Ivan ficou em silêncio por alguns segundos, só olhando para as 2 bebês nos braços dele. E Aline não sabia o que ele estava pensando, mas via algo mudando na expressão dele, algo que ela não conseguia identificar, mas que parecia importante, como se ele estivesse processando aquela informação de um jeito que ia além da simples curiosidade. Ele foi embora na gravidez ou depois que elas nasceram? A pergunta veio baixa, quase como se ele não quisesse perguntar, mas precisasse saber. E Aline respirou fundo antes de responder. Na gravidez, quando eu estava com 5 meses e descobrimos no ultrassom que eram 2. Ele saiu do consultório médico e eu nunca mais vi ele. Bloqueou meu telefone, mudou de cidade, sumiu completamente como se nunca tivesse existido, ela explicou, e sentiu a velha raiva subindo na garganta, mas engoliu porque não adiantava ficar com raiva de alguém que não estava mais ali, de alguém que tinha feito a escolha dele e tinha deixado ela sozinha para fazer as dela. E você não tentou ir atrás dele? Entrar com um processo para pensão? Ele perguntou e Aline balançou a cabeça porque já tinha tentado, já tinha ido atrás de advogado, já tinha tentado todos os caminhos possíveis. Tentei, senhor, mas ele desapareceu completamente. Nem a família dele sabe onde ele está, ou pelo menos é o que dizem. O advogado disse que sem ele aparecer não tem como fazer nada, ela explicou, e viu ele apertar os lábios como se estivesse segurando algum comentário. Ah, foi só isso que ele disse. E ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto a bebê de amarelo começou a puxar a gravata de novo. E a bebê de rosa agarrou o dedo dele com as 2 mãozinhas. E Aline esperou. Esperou pela bronca, pela demissão, pela decepção que sempre vinha quando as pessoas descobriam que ela era mãe solteira de gêmeas e trabalhava em 3 empregos para conseguir pagar as contas. Mas a bronca não veio. Só o silêncio, e de alguma forma aquilo era pior porque ela não sabia o que ele estava pensando. Não sabia se ele estava com pena dela, ou julgando ela, ou simplesmente calculando quanto tempo de aviso prévio ele era obrigado a dar antes de mandar ela embora. A bebê de rosa começou a bocejar, daquele jeito largo que bebês bocejam quando estão com sono. E ela encostou a cabecinha no ombro de Ivan como se aquele fosse o lugar mais confortável do mundo. E ele não se mexeu. Deixou ela ficar ali, acomodada contra o paletó dele. E a bebê de amarelo também começou a ficar mais quieta, segurando a gravata, mas sem puxar mais, só apertando o tecido com os dedinhos pequenos. E Aline observava aquilo com um aperto no peito, porque as filhas dela nunca tinham tido isso, nunca tinham tido um homem que as segurasse com cuidado, que deixasse elas dormirem no ombro dele, que olhasse para elas como se fossem importantes, e ver aquilo agora, ver um estranho fazendo algo que o pai delas nunca tinha feito, doía de um jeito que ela não sabia explicar. Doía porque mostrava o que estava faltando, o que sempre ia faltar, o vazio que existia na vida das meninas e que ela sozinha não conseguia preencher por mais que tentasse. Elas são calmas, bem comportadas, Ivan comentou baixinho,
mais para si mesmo do que para ela, e Aline sentiu vontade de rir, porque calmas era a última coisa que as meninas eram normalmente. Mas com ele ali, elas estavam completamente tranquilas, como se tivessem encontrado um porto seguro, como se soubessem instintivamente que ele não ia fazer mal, que ele era seguro. Hoje elas estão. Geralmente são bem agitadas, principalmente à noite quando estão cansadas. Elas não param quietas um minuto. Ela respondeu com um meio sorriso triste e Ivan olhou para ela de novo. E dessa vez o olhar durou mais tempo, como se ele estivesse tentando entender algo, tentando montar um quebra-cabeça na cabeça dele. Quantas horas você trabalha por dia, Aline? Ivan perguntou usando o nome dela de novo, e ela sentiu um arrepio estranho, porque era a segunda vez que ele falava o nome dela, e ainda soava estranho, mas ela respondeu mesmo assim porque não tinha escolha, porque ele era o patrão e ela era a funcionária, e quando o patrão perguntava alguma coisa, você respondia, simples assim. Não importava o quão invasiva fosse a pergunta, não importava o quão desconfortável fosse compartilhar aqueles detalhes da vida pessoal que ela sempre tentava manter separados do trabalho. 6 horas aqui, senhor, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Depois eu vou para outro emprego das 3 até as 6. É limpeza em um escritório pequeno. E tem outro à noite 3 vezes por semana, das 7 até as 10, ajudando em uma lanchonete. Ela explicou, e viu ele franzir a testa um pouco, como se estivesse processando aquela informação, como se estivesse calculando alguma coisa na cabeça dele. E ela ficou ali, esperando para ver o que viria em seguida, se era a demissão ou se era outra pergunta invasiva sobre a vida dela, e sentiu o estômago revirar, porque qualquer uma das duas opções parecia ruim naquele momento. 3 empregos? Isso dá quantas horas por dia? Ele repetiu como se não tivesse ouvido direito, e Aline fez as contas rápido na cabeça antes de responder. Umas 12 horas nos dias que tenho os 3 empregos, senhor. 9 nos outros dias. Mais o tempo de deslocamento entre um e outro. Ela explicou tentando não soar defensiva, e Ivan ficou em silêncio de novo, só olhando para ela com aquela expressão que ela não conseguia decifrar. E ela se perguntou o que ele estava pensando. Se ele achava que ela era louca, se ele achava que ela era irresponsável por ter tido filhos sem ter condições, se ele achava qualquer uma das 1000 coisas que as pessoas costumavam achar quando descobriam como era a vida dela. E quando você dorme? A pergunta veio tão inesperada que Aline ficou sem resposta por alguns segundos, porque ninguém nunca tinha perguntado isso, ninguém nunca tinha se preocupado com aquilo. E ela não sabia bem como responder, porque a verdade era que ela dormia pouco, muito pouco. E nos dias ruins, ela mal conseguia fechar os olhos antes das meninas acordarem de novo. Quando dá, senhor, geralmente umas 5 horas por noite, às vezes menos se as meninas acordam muito. Elas ainda acordam de madrugada às vezes, querendo mamadeira ou com fralda suja. Ela respondeu com sinceridade. E viu ele balançar a cabeça devagar, como se aquilo explicasse alguma coisa que ele tinha percebido. Talvez as olheiras que ela tentava esconder com base, mas que sempre estavam ali. 5 horas, Aline, isso não é sustentável. Você vai acabar adoecendo, ele disse com uma preocupação genuína na voz. E ela quase riu, porque sustentável era uma palavra bonita para uma situação que já tinha deixado de ser sustentável fazia tempo. Eu sei, senhor. Mas é o que dá para fazer agora. Quando elas crescerem um pouco mais, vai ficar mais fácil. Ela respondeu tentando soar otimista, mas até ela não acreditava muito naquilo. E as meninas ficam aonde quando você está trabalhando? A pergunta veio carregada de uma preocupação genuína que Aline não esperava, e ela sentiu o peito apertar de novo, porque essa era a parte que mais a atormentava. Saber que as filhas ficavam sozinhas mais tempo do que deveriam, saber que a vizinha fazia o que podia, mas que no final do dia eram só 2 bebês em um apartamento pequeno esperando a mãe voltar. E tinha dias que ela chegava em casa quase 10 da noite e as 2 estavam chorando.
porque estavam com fome ou com sono, ou simplesmente porque queriam a mãe e a vizinha não conseguia acalmar elas. E nesses dias, Aline se sentia a pior mãe do mundo. Se sentia uma pessoa horrível por deixar as filhas passarem por aquilo só porque ela não tinha opções melhores. Com a dona Célia, a vizinha do apartamento ao lado. Ela cuida delas quando pode, mas ela também trabalha meio período de manhã, então os horários nem sempre encaixam direito. Ela faz o que pode, mas não é fácil para ela também. Ela explicou sentindo a voz falhar no final. E Ivan ficou em silêncio de novo, olhando para as duas bebês que agora estavam quase dormindo nos braços dele. E Aline não sabia o que fazer. Se ficava ali esperando ou se pegava as meninas de volta e saía antes que a situação ficasse ainda mais estranha. Mas antes que ela pudesse decidir, ele voltou a falar. E a voz dele saiu mais séria, mais pensativa, como se ele estivesse refletindo sobre algo importante. E quando ela não pode ficar com elas, o que você faz? A pergunta veio carregada de uma preocupação real. E Aline sentiu os olhos arderem de novo, porque ninguém nunca tinha perguntado isso. Ninguém nunca tinha se importado o suficiente para querer saber como ela se virava nos dias difíceis. E ela não sabia se aquilo era bom ou ruim, se ele estava perguntando por que realmente se importava ou se estava só juntando informações para justificar a demissão dela. Eu falto no trabalho, senhor. Ou levo elas comigo quando dá, igual hoje. Às vezes eu deixo elas dormindo e peço para a dona Célia dar uma olhada a cada meia hora, mas eu sei que não é o ideal. Eu sei que não é certo, mas não tem outro jeito. Ela respondeu com sinceridade, porque não tinha mais energia para mentir, para fingir que tinha tudo sob controle quando claramente não tinha. Quando claramente estava se equilibrando na borda de um precipício e qualquer coisa podia fazer ela cair. E você já perdeu o emprego por causa disso? Ele continuou. E Aline assentiu devagar, porque já tinha perdido 2 empregos nos últimos 6 meses por causa de faltas ou por ter levado as meninas quando não devia. E cada vez que isso acontecia, era como começar do zero de novo. Procurar emprego com 2 bebês pequenas, tentar explicar nas entrevistas por que tinha saído do emprego anterior sem soar como uma funcionária problemática. Já, senhor, 2 nos últimos meses, um restaurante e uma casa de família. Os 2 mandaram eu embora quando descobriram que eu tinha levado as meninas. Por isso eu tentei não trazer elas aqui. Eu sei que não é profissional, eu sei que quebra as regras, mas hoje não tinha outra opção. E eu pensei que conseguiria terminar tudo antes do senhor chegar. Eu realmente tentei fazer tudo certo. Ela explicou rápido, as palavras saindo atropeladas, e Ivan a interrompeu, levantando a mão livre, a que não estava segurando a bebê de amarelo. Para de se desculpar, Aline, ele disse com a voz firme, mas não brava, e Aline fechou a boca no meio da frase, surpresa com o tom dele. Você está fazendo o que pode com o que tem. Você está trabalhando 12 horas por dia, cuidando de 2 bebês sozinha, sobrevivendo com 5 horas de sono. Você não precisa ficar se justificando o tempo todo, não comigo. Eu não sou igual aos outros. Ela ficou ali parada, sem saber o que dizer, porque ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém nunca tinha validado o esforço dela daquele jeito. Ninguém nunca tinha reconhecido que ela estava fazendo o melhor que podia em uma situação impossível. E sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas piscou rápido para não deixar elas caírem, porque já tinha se humilhado o suficiente por um dia. Obrigada, senhor. Foi tudo o que ela conseguiu dizer com a voz falhando, e Ivan assentiu devagar, como se entendesse que ela não conseguia falar mais sem desmoronar. Você tem medo de perder esse emprego? A pergunta dele veio tão direta que Aline sentiu o ar faltar por um segundo, e ela olhou para ele sem saber o que responder, porque a resposta era óbvia. Claro que ela tinha medo. Esse era o emprego que pagava melhor.
o único que tinha carteira assinada, o único que dava alguma segurança para ela e para as meninas, o único que permitia que ela pagasse o aluguel em dia e ainda sobrasse alguma coisa para comida e fraldas, e perder aquilo agora seria devastador. Seria voltar para aquele lugar de desespero onde ela estava antes, onde todo dia era uma luta só para conseguir o básico, onde ela passava noites acordadas, tentando descobrir de onde ia tirar dinheiro para pagar a conta de luz ou para comprar remédio quando as meninas ficavam doentes. Muito, Senhor. Esse emprego é o que me mantém de pé, é o que faz tudo funcionar. O que permite que eu pague as coisas em dia e não fique devendo metade da cidade. Ela respondeu com a voz quase sumindo, e viu ele assentir devagar enquanto olhava para a bebê de rosa, que agora dormia completamente no ombro dele, respirando devagar, com a boquinha entreaberta, e ele ajeitou melhor a posição dela no braço com tanto cuidado que Aline sentiu algo se mexer dentro do peito dela. Algo que ela tinha enterrado fundo e não queria desenterrar agora, porque já era difícil o suficiente sobreviver dia após dia sem ficar pensando em tudo que as meninas não tinham, em tudo que ela não conseguia dar para elas, em todos os momentos que elas estavam perdendo porque a mãe precisava trabalhar o tempo todo só para manter as contas pagas. Então a gente precisa conversar sobre algumas coisas importantes, ele disse, olhando direto para ela. E Aline sentiu o coração acelerar, porque aquilo soava como o começo de uma demissão, como o momento em que ele ia dizer que ela era uma ótima funcionária, mas que não podia continuar trazendo as filhas para o trabalho, que aquilo era contra as regras, que ele precisava de alguém mais focado, mais disponível, mais capaz de separar vida pessoal de trabalho. E ela já estava mentalmente calculando quanto tempo ia levar para encontrar outro emprego, quanto tempo ela conseguiria sobreviver com o dinheiro que tinha guardado, quanto tempo até tudo desmoronar de vez. Eu entendo, Senhor. Eu vou levar elas agora e não vou trazer de novo. Eu prometo. Isso não vai acontecer outra vez. Por favor, me dá mais uma chance. Eu prometo que vou me organizar melhor, que vou encontrar um jeito de resolver isso sem atrapalhar o trabalho. Ela disse rápido, dando um passo à frente para pegar as bebês de volta, mas Ivan balançou a cabeça devagar, quase imperceptivelmente, e ela parou no meio do movimento, confusa, sem entender aonde ele queria chegar, sem entender por que ele estava negando, por que ele não estava simplesmente aceitando a promessa dela e deixando o assunto morrer ali mesmo. Aline, para. Respira fundo e me escuta, ele disse com a voz firme, mas gentil, e Aline obedeceu, porque não sabia o que mais fazer, e ficou ali parada esperando para ver o que viria em seguida. Não é sobre isso. Não é sobre você ter trazido elas hoje. Não estou bravo e não vou te demitir por causa disso. Ele continuou com a voz ainda baixa, para não acordar a bebê que dormia no ombro dele, e Aline parou no meio do movimento, confusa, sem entender o que ele estava querendo dizer, sem entender por que ele não estava simplesmente mandando ela embora e acabando logo com aquilo, por que ele estava prolongando aquela conversa, por que ele estava fazendo tudo ficar mais difícil do que precisava ser. Então é sobre o que, Senhor? Ela perguntou, sentindo as pernas tremerem, e Ivan olhou para a bebê de amarelo, que agora também tinha fechado os olhinhos e respirava devagar, agarrada na gravata dele, e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas, como se o que ele ia dizer fosse importante demais para sair errado, e Aline esperou com o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele conseguia ouvir dali de onde estava. É sobre como a gente vai resolver isso de um jeito que funcione para todo mundo, de um jeito que seja sustentável e que não deixe você à beira de um colapso a cada semana. Ele respondeu, e antes que Aline pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, ele continuou falando, e a voz dele saiu firme, mas não áspera.
decidida, mas não agressiva, como se ele já tivesse pensado naquilo antes, como se já tivesse planejado exatamente o que ia dizer. Você precisa trabalhar, as meninas precisam de cuidado adequado e eu preciso de alguém em quem eu confie trabalhando aqui. Então, eu tenho uma proposta que talvez funcione melhor para todo mundo, mas você vai precisar ouvir com a cabeça aberta e sem se apressar para recusar antes de entender o que estou oferecendo. Aline ficou ali parada, tentando processar o que Ivan tinha acabado de dizer, tentando entender o que era aquela proposta que ele estava oferecendo, e sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca a qualquer momento. Ela olhou para as duas bebês dormindo nos braços dele, tão tranquilas, tão seguras, e depois olhou para ele de novo, esperando que ele continuasse falando, porque ela não conseguia formar uma resposta. Não conseguia nem pensar direito com a cabeça girando daquele jeito. Eu quero que você venha morar aqui, Ivan disse, com uma calma que contrastava completamente com o caos que aquelas palavras causaram na cabeça de Aline. E ela ficou ali parada, sem saber se tinha ouvido direito, sem saber se ele realmente tinha dito aquilo, ou se o cansaço estava fazendo ela imaginar coisas. Como assim, senhor? Ela conseguiu perguntar, com a voz saindo mais aguda que o normal. E Ivan respirou fundo antes de continuar, ajeitando melhor a bebê de rosa no braço, porque ela tinha se mexido um pouco no sono. Essa casa tem 6 quartos e só eu moro aqui. Tem um quarto inteiro no 2º andar que não uso para nada. Tem banheiro privativo, tem espaço suficiente para você e para as meninas. Você pode morar aqui, trabalhar aqui e as meninas ficam com você o tempo todo. Você não precisa mais se dividir em 3 empregos. Não precisa mais deixar elas com a vizinha, não precisa mais viver nessa correria que está te destruindo. Ele explicou. E Aline sentiu as pernas fraquejarem porque aquilo não fazia sentido, aquilo era bom demais para ser verdade. E quando as coisas eram boas demais para ser verdade, geralmente tinha alguma coisa escondida, algum preço que ela ia ter que pagar e que ela não sabia ainda qual era. Mas por quê? Por que o senhor faria isso? Ela perguntou com desconfiança, porque ninguém fazia nada de graça. Ninguém oferecia ajuda daquele tamanho sem querer algo em troca, e ela precisava saber o que ele queria antes de aceitar qualquer coisa. Precisava saber qual era o preço daquela generosidade toda. Porque eu sei o que é tentar cuidar de criança sozinho, sem ter com quem contar. Porque eu sei como é desesperador não ter opções. Porque você é uma boa funcionária, e eu não quero te perder por causa de uma situação que tem solução. Ele respondeu, olhando para ela com aquela sinceridade que ela ainda não sabia se acreditava. E Aline sentiu algo apertar no peito, porque ele tinha falado sobre cuidar de criança sozinho. E aquilo explicava tanta coisa. Explicava por que ele sabia segurar bebês, por que ele não tinha julgado ela, por que ele entendia de um jeito que outras pessoas não entendiam. O senhor tem filhos? Ela perguntou baixinho e viu a expressão dele mudar, viu algo dolorido passar pelos olhos dele antes dele desviar o olhar para as bebês nos braços dele. Tive uma menina. Ela tinha 1 ano e meio quando minha esposa foi embora e levou ela. Faz 3 anos que eu não vejo minha filha porque a mãe dela mudou de país e desapareceu. Eu tentei de tudo, gastei uma fortuna com advogados, mas não consegui encontrar elas. Ele explicou com a voz saindo baixa e pesada, e Aline sentiu o peito apertar, porque aquilo era terrível. Aquilo era uma dor que ela nem conseguia imaginar como era. E de repente tudo fazia sentido. A casa vazia, os quartos sem uso, a forma como ele segurava as bebês, como se estivesse com saudade de fazer aquilo. Eu sinto muito, senhor. Deve ser muito difícil, ela disse com sinceridade. E Ivan assentiu devagar, ainda olhando para as bebês. Então eu sei como é importante ter alguém que cuide bem das crianças, alguém que realmente se importe. E eu vejo como você se esforça, como você luta por elas. Você merece ter uma chance de fazer isso sem ter que se destruir no processo.
ele disse. E Aline sentiu as lágrimas queimando nos olhos de novo, mas dessa vez não conseguiu segurar. E uma lágrima escorreu pelo rosto dela antes que ela pudesse limpar. Mas eu não entendo. O que o senhor ganha com isso? Eu não tenho como pagar um aluguel maior. Não tenho como retribuir isso tudo. Ela disse porque precisava deixar aquilo claro. Precisava que ele soubesse que ela não tinha dinheiro, que ela não podia oferecer nada além do trabalho dela. Você não vai pagar aluguel, o quarto é de graça, a comida é de graça, tudo que você e as meninas precisarem está incluído. Em troca, você continua fazendo o que já faz, cuidando da casa, só que agora em tempo integral. Sem precisar correr para outros empregos, sem precisar se matar trabalhando 12 horas por dia. Você fica aqui, cuida da casa, cuida das suas filhas e ganha o mesmo que ganha agora pelos 3 empregos juntos, ele explicou. E Aline ficou em choque porque aquilo era impossível. Aquilo era generoso demais. Aquilo não era real. Isso não existe, senhor. Ninguém faz isso. Tem que ter alguma coisa que o senhor não está falando, ela disse, balançando a cabeça, porque estava esperando pela parte ruim, pela condição impossível, pelo pedido que ela ia ter que recusar. Não tem nada escondido, Aline. Eu sei que parece estranho. Eu sei que você não está acostumada com gente ajudando sem querer nada em troca. Mas eu estou oferecendo isso porque eu posso, porque eu tenho espaço sobrando. Porque eu tenho condições de ajudar, e porque eu vejo muito da minha história na sua. Se alguém tivesse me oferecido ajuda, quando eu estava sozinho, tentando entender como ia cuidar da minha filha, eu teria aceitado sem pensar 2 vezes, ele disse com uma firmeza que fez Aline acreditar que ele estava falando sério. Que aquilo não era pegadinha, que ele realmente estava oferecendo aquilo tudo sem esperar nada além do trabalho que ela já fazia. E se não der certo? E se o senhor mudar de ideia? Eu não posso largar meus outros empregos e depois ficar sem nada se isso não funcionar. Ela disse porque precisava pensar nas meninas, precisava garantir que não ia colocar elas em uma situação pior do que a que elas já estavam. A gente faz um contrato, tudo certinho, registrado, com todos os direitos trabalhistas. Se não der certo por qualquer motivo, você tem 3 meses de aviso prévio garantido para procurar outra coisa. Mas eu não vou mudar de ideia, Aline. Eu não faria essa proposta se não tivesse certeza do que estou oferecendo. Ele respondeu. E Aline viu que ele tinha pensado em tudo, que aquilo não era uma decisão impulsiva, que ele realmente tinha planejado aquilo. Eu posso pensar? Ela perguntou, porque aquilo era grande demais para decidir naquele momento. Era uma mudança enorme na vida dela e das meninas, e ela precisava de tempo para processar tudo aquilo, para pensar nos prós e nos contras, para ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. Claro. Pensa com calma, conversa com a vizinha se você quiser uma segunda opinião. Faz o que precisar fazer para se sentir segura com a decisão. Mas não demora muito, porque eu vejo que você está no limite e eu não quero esperar até você desmoronar para te ajudar, ele disse. E Aline assentiu porque ele estava certo. Ela estava no limite, estava se segurando por um fio e qualquer coisa podia fazer ela cair. Eu vou pensar, senhor. Eu prometo que vou pensar com seriedade, ela disse. E Ivan sorriu daquele jeito discreto dele. É só o que eu peço. Agora vem pegar essas pequenas, antes que eu me acostume demais com elas aqui. Ele disse com um tom mais leve, e Aline se aproximou devagar. Pegou a Júlia primeiro, a bebê de rosa que dormia profundamente, e depois pegou a Laura. E as 2 continuaram dormindo mesmo com a mudança de colo. E Aline segurou elas contra o peito, sentindo o peso gostoso das filhas nos braços e pensando em tudo que Ivan tinha acabado de oferecer. Obrigada, senhor, por segurar elas, por conversar, por tudo. Ela disse com sinceridade e Ivan assentiu. Não precisa agradecer. E Aline, uma última coisa. Se você aceitar, você não vai ser tratada como empregada que mora aqui, por favor.
Você vai ser uma funcionária com espaço próprio, com privacidade, com todos os direitos. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. E ter vocês três aqui vai fazer ela parecer menos vazia. Então pensa nisso também. Ele disse antes de sair da biblioteca e deixar ela sozinha com as meninas. Aline ficou ali parada, no meio da biblioteca por alguns minutos, só segurando as filhas e olhando para o espaço vazio onde Ivan tinha estado há poucos segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, tentando processar a proposta mais insana que alguém já tinha feito para ela. Ela olhou em volta, viu os livros nas prateleiras, viu o sofá confortável, viu a luz da tarde entrando pela janela e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo que tinha esquecido como era. Ela sentiu esperança. Não era a esperança boba de quem acha que tudo vai se resolver magicamente. Era a esperança real de quem vê uma possibilidade concreta de mudança, de quem vê uma porta se abrindo quando todas as outras estavam trancadas. Ela sabia que tinha muito no que pensar. Sabia que precisava analisar tudo com cuidado. Sabia que precisava ter certeza de que aquilo era seguro para ela e para as meninas. Mas pela primeira vez em meses, ela sentia que talvez, só talvez, as coisas pudessem começar a melhorar de verdade. Aline subiu devagar para o quarto dos fundos, onde tinha deixado as coisas das meninas. Colocou as duas no improvisado cercadinho que tinha feito com almofadas e pegou o celular para ligar para a dona Célia, porque precisava conversar com alguém. Precisava contar o que tinha acontecido. Precisava de uma opinião de alguém que conhecia ela e que ia ser honesta sobre aquilo tudo. A vizinha atendeu no terceiro toque e Aline contou tudo, desde o momento em que Ivan entrou na biblioteca até a proposta que ele tinha feito, e ficou ali ouvindo enquanto a dona Célia processava tudo aquilo e dava a opinião dela com aquela sabedoria de quem já tinha vivido muito e já tinha visto de tudo. Olha, filha, eu acho que você devia aceitar. Eu conheço você faz quanto tempo? 8 meses, e nesse tempo todo eu vi você se destruindo, vi você chegando em casa tarde da noite quase desmaiando de cansaço, vi você chorando quando achava que ninguém estava vendo. Você não aguenta mais viver assim, e essas meninas merecem ter a mãe presente, merecem ter você inteira, e não só os pedaços que sobram depois de 12 horas de trabalho. Se esse homem está oferecendo isso tudo, se ele quer fazer um contrato direitinho, se ele está disposto a te dar segurança, eu acho que você devia aceitar e agradecer a Deus por ter colocado alguém decente no seu caminho. A dona Célia disse com aquela voz firme, que não deixava espaço para dúvida. E Aline sentiu as lágrimas voltando, porque no fundo ela sabia que a vizinha estava certa. Sabia que aquela era a chance que ela precisava. Sabia que se ela recusasse por medo ou por orgulho, ela ia se arrepender para o resto da vida. Mas e se der errado? E se ele mudar de ideia? E se for tudo mentira? Aline perguntou porque os medos ainda estavam ali, ainda gritando na cabeça dela que aquilo era bom demais para ser verdade. E se der certo? E se for verdade? E se essa for a virada que você está esperando faz tanto tempo? Você não pode viver com medo do que pode dar errado, senão você nunca vai sair do lugar. Aceita, faz o contrato direitinho, e se não funcionar você volta para cá e a gente dá um jeito. Mas pelo menos tenta, pelo amor de Deus, pelo menos dá uma chance para as coisas melhorarem. A dona Célia insistiu, e Aline sabia que ela estava certa, sabia que precisava tentar. Sabia que não podia deixar o medo impedir ela de agarrar aquela oportunidade. Está bem, eu vou aceitar. Vou falar com ele amanhã e aceitar a proposta. Aline disse, sentindo o peito apertar de nervosismo e de alívio ao mesmo tempo. E a dona Célia soltou um suspiro aliviado do outro lado da linha. Graças a Deus, você está fazendo a escolha certa. Eu tenho certeza disso. E qualquer coisa, qualquer problema, você me liga e eu vou aí te buscar. Mas eu acho que não vai precisar.
Eu acho que esse homem é sério, a vizinha disse antes de se despedir, e Aline desligou o telefone sentindo que tinha tomado a decisão certa, sentindo que pela primeira vez em muito tempo ela estava indo na direção certa. No dia seguinte, Aline chegou na casa de Ivan às 8 da manhã como sempre. Mas dessa vez estava nervosa de um jeito diferente. Não era o nervoso de quem tinha medo de ser demitida. Era o nervoso de quem ia aceitar uma proposta que ia mudar tudo. Ela terminou de limpar a cozinha e foi até o escritório dele, onde sabia que ele estaria trabalhando. Bateu na porta devagar e esperou até ouvir ele mandando entrar. Ivan estava sentado atrás da mesa cheia de papéis, mas quando viu ela entrar, ele parou o que estava fazendo e deu atenção total para ela. "Bom dia, Aline. Você pensou sobre o que conversamos ontem?" Ele perguntou direto ao ponto. E Aline assentiu devagar, segurando as mãos na frente do corpo porque estava nervosa. "Pensei, sim, senhor, e eu aceito a proposta. Se o senhor ainda quiser, eu aceito vir morar aqui com as meninas e trabalhar em tempo integral." Ela disse com a voz saindo mais firme do que ela esperava, e viu o rosto dele se iluminar com um sorriso verdadeiro que ela nunca tinha visto antes. "Ótimo. Então vamos fazer tudo certinho. Hoje mesmo eu ligo para o advogado e peço para ele preparar o contrato com tudo que conversamos. Você pode se mudar quando quiser. O quarto já está vazio e só precisa de uma limpeza básica. Se precisar de móveis, de berço para as meninas, de qualquer coisa, a gente compra. Pode fazer uma lista do que você precisa e eu resolvo." Ele disse com um entusiasmo que deixou Aline surpresa, porque parecia que ele estava genuinamente feliz com aquela decisão. E ela sentiu o coração aquecer, porque talvez, só talvez, ela tinha encontrado alguém que realmente queria ajudar, sem esperar nada em troca, além do que ela já dava. "Obrigada, senhor. Eu não sei como agradecer por tudo isso", ela disse sentindo a voz falhar, e Ivan balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. A gente está fazendo um acordo que funciona para os dois lados. Você trabalha, eu pago e ofereço moradia, e todo mundo ganha." "Simples assim", ele disse. E Aline assentiu, porque no fundo ela sabia que não era tão simples assim. Sabia que ele estava oferecendo muito mais do que ela merecia, mas ia aceitar mesmo assim porque as meninas precisavam, porque ela precisava, porque pela primeira vez em muito tempo ela sentia que podia respirar sem sentir que estava afogando. 2 semanas depois, Aline estava oficialmente morando na casa de Ivan com as 2 meninas. E a mudança tinha sido mais fácil do que ela esperava, porque ela não tinha muita coisa. Só roupas, alguns brinquedos das meninas e os itens básicos que tinha conseguido juntar nos últimos meses. O quarto que Ivan tinha oferecido era enorme. 3 vezes maior que o quarto que ela dividia com as meninas no apartamento antigo. Tinha um banheiro só dela, tinha espaço para 2 berços novos que Ivan tinha comprado sem ela pedir, tinha uma cômoda grande para guardar as roupas, e tinha até uma poltrona confortável perto da janela onde ela podia sentar para amamentar as meninas quando elas acordavam de madrugada. E a rotina tinha mudado completamente. Ela acordava às 7, preparava o café da manhã para ela e para Ivan, cuidava da limpeza da casa durante a manhã, enquanto as meninas brincavam no cercadinho que tinham montado na sala, preparava o almoço, e à tarde ela tinha tempo livre para ficar com as filhas, para brincar com elas, para fazer as coisas que uma mãe normal fazia e que ela nunca tinha tido tempo de fazer antes. As meninas estavam mais felizes, eram mais sorridentes, dormiam melhor à noite e Aline sentia que pela primeira vez ela estava conseguindo ser a mãe que ela sempre quis ser. Não só a mulher desesperada correndo de um emprego para o outro tentando sobreviver. Ivan era um patrão melhor do que ela esperava. Ele respeitava o espaço dela, nunca entrava no quarto sem bater, nunca pedia nada fora do horário de trabalho e tinha uma paciência infinita com as meninas que às vezes choravam ou faziam barulho enquanto ele estava trabalhando.
Ele até tinha começado a brincar com elas quando cruzava com as três pela casa. Fazia caretas que as deixavam rindo, segurava elas por alguns minutos quando Aline precisava fazer alguma coisa com as duas mãos livres. E Aline via que ele gostava daquilo. Via que ter as meninas ali estava fazendo bem para ele também. Estava preenchendo um vazio que existia naquela casa grande e silenciosa. Eles tinham desenvolvido uma rotina confortável, uma convivência respeitosa, mas amigável. E Aline sentia que tinha feito a escolha certa, que tinha aceitado a ajuda de alguém que realmente queria ajudar, e que pela primeira vez em muito tempo, ela e as meninas estavam seguras, estavam bem, estavam em um lugar onde podiam crescer e ser felizes, sem o peso constante da preocupação financeira esmagando tudo. Aline ainda tinha momentos de insegurança. Ainda acordava de madrugada às vezes, achando que aquilo tudo era um sonho e que ia acordar de volta no apartamento pequeno, com as contas atrasadas e os empregos que sugavam toda a energia dela. Mas aí ela olhava para o quarto espaçoso, para as meninas dormindo tranquilas nos berços novos, para a segurança que finalmente tinha conseguido, e sabia que aquilo era real, que aquilo tinha acontecido de verdade, que ela tinha tido sorte de cruzar com alguém decente em um momento em que estava desesperada. Ela não sabia o que o futuro reservava, não sabia se aquilo ia durar para sempre ou se em algum momento as coisas iam mudar. Mas no momento ela estava grata, estava em paz e estava finalmente conseguindo ser a mãe que as filhas mereciam ter. Enquanto observava as duas dormindo naquela tarde tranquila de outono, com o sol entrando pela janela e iluminando o quarto que agora era delas, Aline permitiu a si mesma sentir algo que não sentia. Fazia muito tempo. Ela permitiu a si mesma acreditar que as coisas realmente podiam dar certo, que ela realmente merecia aquela chance e que talvez, só talvez, a vida não fosse só luta e sofrimento. Talvez existisse espaço para momentos de paz como aquele, momentos em que ela podia simplesmente respirar e ser grata por estar ali, viva, inteira, e com as filhas seguras ao lado dela. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu. Compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.